Deus é bom demais. Você está tendo uma boa semana? Deus cuidou de você? Então, como eu sempre digo, nós temos muitos motivos para agradecer, para celebrar e principalmente para adorar o Senhor. Ele é digno. Em momentos como esse aqui que nós tivemos, é sempre importante e essenciais. Momentos de declarar eu costumo dizer que o momento de adoração, ele nos lembra da grandeza de Deus. Ele nos lembra da nossa posição de filhos, de servos, de adoradores. Então, é muito importante esse sentimento que gera dentro de nós durante o momento de adoração. Nos lembra principalmente também da presença do Senhor onde nós estamos. Porque nós não estamos cantando para o nada. Não estamos cantando para as paredes e não estamos cantando para as pessoas. Mas estamos cantando para um Deus Emanuel. O Senhor Emanuel, o Deus conosco. Aquele que é e que está presente. Então, fica o lembrete para nós sobre isso. Como eu falei na semana passada, nós encerramos a série sobre a santidade, o Holy Winds. E hoje nós iniciamos uma nova série, que eu estou, vou ser bem sincero, muito empolgado com essa série. Deus tem falado comigo de uma forma muito forte enquanto eu preparo essa série, que é a chamada Conheça e se apaixone. Conheça e se apaixone. Você já parou para pensar o quão importante que é conhecer a Deus? Se você faz parte de uma célula, nessa semana você vai ter acesso a um vídeo. No lugar do encontro, você vai receber um vídeo com a reflexão e uma mensagem. Eu já vou te dar um spoiler de um começo, que eu falo nesse vídeo. Pensa comigo, todo mundo que está aqui crê em Deus? Crê, né? Se você não crê, está precisando crer. Vamos lá, então você crê que existe um ser supremo, aquele que é maior do que tudo, que sabe tudo, que criou o mundo com as suas palavras, não é? Agora me diz, existe algo mais importante nessa vida do que conhecer a este ser? Não, não tem. Se Deus, esse ser soberano, poderoso, real, presente e acessível a nós, é real, o que é mais importante do que conhecer a Ele e estar com Ele? Então, por que muitas vezes nós não estamos dando a atenção necessária ou o empenho necessário para conhecê-lo, se é tão importante assim? Como que nós acabamos nos ocupando mais com tantas outras coisas e deixamos o conhecer a Deus como um segundo plano? Você está comigo nisso aqui? Então, meio que nós nos contradizemos. É como se nós crescemos em uma coisa, mas agíssemos de uma outra forma. Você pode até indico um livro do Craig Rochelle, chamado Cristão Ateu, carregando um título de crente, mas vivendo como se Deus não existisse. Então, quantas vezes nós não estamos dando a atenção necessária ao conhecer a Deus? E essa série é exatamente sobre isso. Eu venho aqui te apresentar aquele que revelou a Deus. Quem foi esse? Jesus. Jesus é aquele. É o próprio Deus que se encarnou. A Bíblia lá em João capítulo 1, nos primeiros versículos, vai dizer: no início era o Verbo. E o Verbo era Deus. Foi como começa em Gênesis. É Gênesis que começa assim. João 1:1 fala que o Verbo se encarnou. Ou seja, Jesus Cristo é o próprio Verbo, o próprio Deus. Deus se revelou à humanidade como homem. Ele se fez homem para se revelar à humanidade. Então, como que nós conhecemos a Deus? Por meio de Jesus. Jesus é aquele que nos revela a Deus.
E hoje essa série de mensagens que eu inicio é como se eu estivesse chegando aqui com Jesus para te dizer, olha pessoal, gente, esse aqui é Jesus. Eu te apresento Jesus. É sobre ele que eu vou falar. Eu quero te mostrar qualidades dele, características dele, o que a palavra diz sobre ele. Então, olha, Paul Washer fala algo muito, mas muito profundo e verdadeiro. Ele diz o seguinte: a vida cristã é sobre conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Vou repetir isso aqui, olha. A vida cristã é sobre conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Então, olha, a vida cristã não é sobre uma vida boa. A vida cristã não é sobre conforto, porque a Bíblia vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Jesus falou. O cristianismo não vai ser sobre encontrar a felicidade. Não é nada disso. Não é sobre a prosperidade. Tem muitas dessas coisas que até vão estar dentro, mas não é sobre isso. O cristianismo é sobre conhecer mais a Deus e torná-lo conhecido nesse mundo. Falar dele para as pessoas. Eu já comentei aqui muito do meu testemunho. Eu fui criado num lar cristão e ouvir muito falar sobre Jesus, sobre Deus, mas para ser muito sincero a você, durante 20 anos eu ouvi falar, mas eu não o conhecia. Então, por muitas vezes eu fui confrontado sobre o fato de pregar o evangelho, de anunciar Jesus às pessoas. E o que é que aconteceu? Eu comecei a tentar em algumas vezes. E você sabe que não deu certo. Não gerou fruto nenhum. Nenhuma pessoa verdadeiramente se converteu. Não vi ninguém verdadeiramente crescer e ser transformado. Nada disso aconteceu. Mas por quê? Porque eu estava tentando apresentar às pessoas alguém que eu não conhecia. Eu estava tentando apresentar às pessoas alguém que eu só ouvi falar, mas que eu não tinha um relacionamento. Então, olha, a sua vida depende do quanto que você conhece a Jesus. A forma como você caminha, a paixão que você vai ter, os passos que você vai dar, para você ser um verdadeiro cristão, vai depender do quanto você o conhece. Então, abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. No versículo 16 e 17. Vou pedir aqui, Raoni, tem como colocar aqui? Português. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 16 e 17. Eu vou te dar um tempinho para você encontrar aí, porque é muito importante que você tenha a sua Bíblia aberta. Se você tiver uma caneta para marcar. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 16 ao 17. Já temos aqui. Então vamos lá. A palavra do Senhor fala assim: assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Feche aí seus olhos, baixe sua cabeça, vamos iniciar orando. Pai, muito obrigado pela oportunidade de meditarmos em Tua Palavra. Peço que o Senhor venha falar conosco durante esse tempo, tocando em nossos corações e gerando uma transformação que somente o Senhor pode fazer. Eu te convido, Espírito Santo, para mover nesse ambiente de forma livre, abrindo as mentes para entender, fazendo o teu papel do convencimento e também preparando o coração de cada um para que sejam solos férteis, para receber as sementes da tua palavra que serão lançadas nesse momento. Que essas sementes possam brotar,
crescer e gerar frutos 1000 por um. É no nome de Jesus que eu oro pelo entendimento sobrenatural do Senhor. No nome de Jesus, usa a minha vida para ministrar as palavras do céu. No nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém. Então vamos lá, você prestou bastante atenção aí na leitura desse versículo de 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo faz uma ministração à igreja de Coríntios e que serve também aos nossos dias, serve também para nós. Você percebeu uma parte aí que ele fala sobre aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então essa parte do versículo, dessa passagem, se refere à transformação que deve ser gerada por causa do Evangelho. Então, transformação é parte do Evangelho? Sim, é uma parte essencial do Evangelho. Mas este versículo ele não está isolado. Ele está intimamente conectado com uma outra parte. E esta parte está em conhecer a Jesus. Ele fala exatamente que eu preciso primeiramente conhecer a Jesus. E em seguida vai dizer que se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Então, o que está sendo declarado é: a minha transformação depende do quanto que eu conheço a Cristo. O tanto que você vai crescer, que você vai mudar, que você vai vencer pecados, ter uma transformação de mente, tudo isso depende de conhecer a Jesus. Eu vou ser bem sincero a você. Muitas vezes quando eu venho aqui ministrar, eu acabo compartilhando muito do meu coração, do meu testemunho, das minhas frustrações, das minhas tristezas. E eu vou continuar fazendo isso, porque quando eu venho ministrar aqui, além de trazer a mensagem do Senhor, eu busco ser transparente. E o que é que acontece? Eu vou te falar que como ministro, como vivendo, uma pessoa que está vivendo o que Deus me chamou para viver, e liderar uma igreja, implantar uma igreja, requer bastante. E muitas vezes nesse processo eu tive muitas frustrações, muitos desapontamentos que geraram muitas tristezas. E se eu te disser, todas as vezes que esses desapontamentos e frustrações aconteceram, nenhuma foi sobre finança, nenhuma foi sobre doença, nenhuma foi sobre nada disso. Todos foram em relação a pessoas. E simplesmente pela questão de expectativa, esperar uma transformação, esperar um crescimento, uma mudança, e aquilo não acontecia, e eu me frustrava. Me entristecia, não com a pessoa, mas com a situação. Dentro de mim ficava sempre... Eu confesso que muitas vezes ainda fica, eu ainda luto com essa área. Fica uma tristeza, uma angústia grande de dizer, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu invisto tanto, eu dou a minha vida, eu ministro a tua palavra e não estou vendo a mudança acontecendo, a transformação acontecendo. E agora? E aquilo foi batendo. E eu confesso que um dia eu estava na sala da minha casa. E lá eu comecei a orar e clamar ao Senhor e desabafar para Ele, contando, abrindo o meu coração, dizendo para Ele de todas aquelas tristezas e de toda aquela revolta que estava dentro de mim. E eu comecei a adorar o Senhor também no meio da oração, tinha um vídeo tocando lá com uma música. E no meio daquilo ali, quando eu abri meus olhos, eu vi no vídeo um monte de gente, cara, as expressões, a forma, você via nos olhos dela o amor, a paixão, aquele negócio gritante de amor por Deus. E eu fiz, meu Deus, é isso aqui que o Senhor tinha me mostrado, é isso aqui que tem no meu coração. É essa a minha expectativa, de ver uma igreja apaixonada pelo Senhor, uma igreja que está vibrando de amor pelo Senhor, que está sendo transformada, que está decidindo viver em santidade, que está crescendo. Mas, Pai, o que eu faço para que isso aconteça? E Deus me falou exatamente sobre esse versículo. Deus falou assim, para que um dia eles possam, as pessoas no geral, para que um dia a igreja, nós, pessoas, possamos nos tornar apaixonados, transformados, santos, desenvolvendo o caráter de Cristo, eu preciso ser apresentado Cristo. E Deus simplesmente ministrou ao meu coração assim, Caio, o seu papel é exatamente isso aqui que eu falei. Conhecer mais a Jesus e falar mais às pessoas de quem Ele é. A transformação não é você.
a transformação cabe às pessoas e ao Espírito Santo. Meu Deus, Deus falou assim e ficou muito claro. Dali em diante eu passei, parece que saiu um peso de mim. Eu fiz, meu Deus, eu simplesmente preciso investir meu tempo e a minha vida para te conhecer mais. Tirar o foco da transformação, da mudança das pessoas e colocar o foco em Jesus e dizer, Pai, eu só quero te conhecer mais. E no papel ministerial, apresentar cada vez mais sobre quem é Jesus. Eu estou te contando isso porque foi assim que nasceu essa série. Foi assim que ela surgiu. Deus falando assim, Caio, fala mais de quem eu sou. Fala mais do meu caráter. Fala mais da minha natureza. E é por isso que eu aprendi que o nosso papel vai ser esse. Então deixa eu te perguntar. Quanto no seu coração há de desejo de verdadeiramente conhecer a Deus? Porque se o seu desejo pelas coisas desse mundo forem maior do que o seu desejo de conhecer a Deus, infelizmente, você não vai viver o melhor dessa terra. Porque para viver o melhor dessa terra, você vai precisar daquele que criou essa terra. Para viver o melhor que tem aqui, você vai ter que ir além do que você sabe. Além do que você ouviu falar. Você está comigo ainda? E você sabe o que é muito interessante? O apóstolo Paulo, nesse versículo, quando ele fala de conhecer a Jesus, ele fala de dois tipos de conhecer. Ele diz, nós já não conhecemos pela carne, mas nós o conhecemos de outro modo. Então, conhecer pela carne, conhecer de outro modo. O que é que significa esse conhecer pela carne? No nosso tempo, eu definiria esse conhecer pela carne como conhecer o Jesus histórico. Aquele Jesus que você ouviu falar, aquele Jesus que você ouviu a história dele. Você sabe sobre ele, como eu compartilhei aqui do meu testemunho. Eu passei 20 anos onde eu tinha conteúdo sobre Jesus, mas não o conhecia. Naquele tempo, quando Paulo se referia a isso, ele estava dizendo assim, olha, talvez teve alguns de nós aqui que viram Jesus pessoalmente, que estava no meio da multidão, mas que olhou para ele. E eu não estou te falando que você precisa conhecer Jesus como aquele ser que simplesmente somente sobre a história dele. Mas precisamos conhecê-lo de outro modo. Esse outro modo é o conhecer Jesus espiritualmente. Conhecer Jesus espiritualmente. Talvez você esteja se perguntando, como assim conhecer Jesus espiritualmente? É conhecer Jesus por meio da revelação. Conhecer Jesus por meio da revelação. É quando Jesus deixa de ser apenas uma história e passa a ser para mim muito além do que só uma história. Ele é real. Ele está vivo. Qual que é a diferença entre esse conhecer o Jesus histórico e o conhecer espiritualmente? Uma vez eu ouvi uma frase, eu não encontrei o autor, pesquisei, mas não achei, que dizia o seguinte: Jesus, ele não está morto para ser somente estudado. Ele está vivo para que você conheça-o por meio do relacionamento. Esse relacionamento, esse conhecer Jesus dessa forma é o conhecer pelo Espírito. Conhecer um Jesus que fala com você, um Jesus que se relaciona com você. Você está entendendo essa diferença? Entre conhecer somente a história e quando a história deixa de ser só história e passa a fazer um efeito na minha vida. E eu começo a conhecer esse Jesus que está presente. Esse Jesus que fala, que não é mudo. Esse Jesus que a morte não parou ele. Que o tempo não parou ele. É muito diferente.
Então, olha, se eu conheço só a história de Jesus, isso não gera transformação na minha vida. A minha vida fica do mesmo jeito. Eu continuo nos mesmos pecados. Eu repito a mesma religiosidade, de repetir rituais. Eu faço isso, eu faço aquilo, e vira até uma santidade encapada por cima, mas que é mentira, porque não consegue ser verdadeiro. Vamos ser bem sinceros. Havia os fariseus no tempo de Jesus. O que é que eles tinham? Eles tinham conteúdo, mas não tinham amor. No entanto, eles faziam atos, mas eram atos vazios. O que veio trazer essa verdade nos atos foi o amor. Quando o amor veio à terra, que é o próprio Jesus. Você está entendendo? Você está comigo? Então, eu preciso sair de uma posição de conhecer Deus somente por uma história e passar a conhecer Jesus como o meu amigo. Como aquele que ressuscitou e está presente. Só assim a transformação acontece. Só assim a minha vida vai sair de uma estagnação. Só assim. Por que você acha que tem tanta gente que passa anos e anos dentro da igreja, mas não muda? Porque está conformado em conhecer somente um Jesus histórico. Me diz uma coisa, você acredita que existem pessoas que conhecem a Bíblia, que conhecem a história e são ateus? Existem. Porque é possível você conhecer e não conhecer a história e não conhecer a Deus. Então, quando eu falo de conhecer a Jesus, não é somente de conhecer a história, é de conhecer a pessoa de Cristo. Está comigo? Então, há essa diferença entre o conhecer por meio da carne, o conhecer o Jesus histórico e o conhecer espiritualmente. Então, hoje, eu venho trazer aqui 3 princípios. Na verdade, eu não diria nem princípio, eu diria... Não sei nem como chamar isso aqui. Mas é como eu disse no início, é como se eu estivesse aqui para dizer, olha, lembra que Jesus é isso. Lembra disso aqui. Então eu vou dizer, são 3 lembretes para você. 3 lembretes. Talvez sejam verdades que você já ouviu, mas ainda não fez o efeito que devia ter feito na sua vida. Então, acompanha aí. Se você puder anotar, anota. O primeiro lembrete, a primeira verdade aqui para você. O Eterno te ama. O Eterno te ama. João capítulo 1, do versículo 1 ao 5, fala assim, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. A vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 17,5 fala assim, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo, antes que o mundo existisse. Quem que falou isso aqui? O próprio Jesus, em uma oração, conversando com o Pai. Então, basicamente, ele está dizendo, Deus, Pai, me glorifica com o Senhor, como naqueles dias, antes que o mundo existisse. Qual que é o lembrete que vem para nós aqui? Olha, eu quero que você lembre de uma coisa. Jesus, ele não passou a existir quando nasceu de Maria. Ele não passou a existir naquele momento. Jesus já existia desde antes do que a gente chama de início. Porque Jesus é Deus. Jesus, ele é parte da Trindade. Então, por meio de Maria, ele veio à Terra. Ele não passou a existir. Ele já existia. Então isso aqui já quebra a ideia de um Jesus histórico, um Jesus que é somente uma historinha. Não estamos falando somente de uma historinha, estamos falando de um Jesus que sempre existiu, que existe e que para sempre vai existir. É um Jesus eterno.
Eterno. Agora, sabe o que é que isso precisa virar na nossa mente? É que um Jesus eterno, que já vivia na glória, abriu mão de sua glória para vir a esta terra, se fez homem, se fez servo, para poder morrer por mim e por você. Então não estamos falando de simplesmente qualquer homem, estamos falando do próprio Deus, eterno, abriu mão de sua glória e veio habitar entre nós. Você tem ideia do nível, do peso que é isso aqui? Eu vou te ajudar a entender melhor isso aqui, olha. Jesus é Deus, eterno, sempre existiu, sempre vai existir. Ele não precisava passar pelo que passou. A morte não era algo que ele viveria. Então o que é que acontece? Olha isso aqui, ó. O Jesus eterno provou da morte carnal para que eu e você tivesse acesso a uma vida espiritual. Você entendeu isso aqui? Olha, Jesus eterno se fez homem, provou da morte da carne, do sofrimento da carne, para que eu e você pudesse viver pelo Espírito, pudéssemos ser salvos. Então, o fato de que Jesus é eterno vai quebrar essa contradição da gente achar que Jesus é apenas uma história e vai ter que gerar algo novo em nós. Porque se eu lembro que Jesus é eterno, sabe o que é que vai acontecer? Eu não vou mais ler a Bíblia achando que é algo para os tempos antigos. Eu não vou mais ler a Bíblia como se ela não tivesse efeito nos dias de hoje. Como se fosse um livro velho, como se ela tivesse ultrapassada. A Bíblia não está ultrapassada. O que Jesus falou continua sendo a verdade. Foi verdade lá, continua sendo verdade hoje e vai sempre ser verdade. Se ele disse não para certa coisa, aquele não continua sendo não e vai ser sempre não. O que ele disse que era pecado, continua sendo pecado e vai ser pecado. Então Jesus, ele não é somente uma história, ele é eterno. Você está entendendo como a ideia de eterno vai mudar a forma como a gente vive? Você está entendendo isso aqui? Então comece a lembrar constantemente de que Jesus não mudou e não mudará. Ele continua sendo o mesmo, santo, irrepreensível e presente, poderoso. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então deixa eu continuar aqui. Um outro lembrete para nós. O Rei te ama. O Rei te ama. Se você quiser, escreva na primeira pessoa. Você coloca a primeira como o Eterno me ama. E essa segunda você coloca o Rei me ama. O Rei me ama. Mateus capítulo 2, no versículo 2, fala o seguinte. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E perguntavam, onde está o rei onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Olha isso aqui, gente. Jesus, o Rei dos Reis, porque ele é um com Deus. Deus é rei, ele é rei. Certo? Você vê aqui que já se referiam a ele como o Rei dos Judeus. Sendo que ele não é apenas o Rei dos Judeus. Ele é o nosso Rei. Ele é o Rei de tudo. Ele é o Rei da glória. Lembra quando tem quem é este Rei da glória? Ele é o Rei. Ele é o Rei. Jesus. Gente, Jesus. Ele é o Rei. Então, olha, o Rei dos Reis se fez servo. O Rei dos Reis se fez servo. E tem muitos de nós
que é servo e quer andar como rei. Quer ter o orgulho de rei, enquanto o rei dos reis se fez servo. Tem uma frase, eu não lembro quem que fala, mas que diz o seguinte, meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas somente Deus se tornou criança. Somente Deus se fez criança para depois se tornar servo. Entende o nível de humildade e de amor que Deus tem por você e por mim. Para deixar a glória, Jesus, para deixar a sua glória de rei e vir habitar entre nós e fazer o que ele fez, é muito amor. Mas vamos parar para pensar, o que é que muda em nós quando a gente reconhece Jesus como rei e não somente como uma história? Eu me submeto. Eu me submeto. É uma das coisas que acontece quando eu entendo e confesso a majestade de Jesus. Jesus não somente como uma história, mas como o rei. Quando eu lembro, quando eu sei que Jesus é rei, eu simplesmente confio que o mundo está sobre suas mãos. Eu confio que Ele saberá, Ele sabe governar a minha vida melhor do que eu mesmo. No entanto, eu vou me render. Quando eu reconheço que Jesus é rei, eu não vou mais viver do meu jeito. Eu vou permitir que Ele governe a minha vida. No entanto, quando eu lembro que Jesus é rei, eu não vou mais viver do meu jeito. Eu não vou mais viver para o que me agrada, para o que eu acho que é certo. Eu vou viver para o que Ele me manda fazer. Eu vou simplesmente aceitar as suas ordens, aceitar as suas direções e obedecer. E confiar. Tem uma outra história que eu ouvi faz tempo, não sei quem é o autor dessa história, mas é de um rei que chamou as crianças e falou, vou dar muita coisa aqui. Não, chamou a galera, chamou todo mundo lá e disse, olha, peço o que vocês quiserem. Peçam o que vocês quiserem que eu vou te dar. E aí um fala assim, eu quero aquelas terras. Eu quero tal quantidade em dinheiro. Eu quero isso, eu quero aquilo. Aí tem um menininho no meio daquele grupo que diz, eu quero o rei. Eu quero o Senhor. E aí o rei diz assim, você fez a escolha mais sábia que alguém poderia fazer. Porque quem tem o rei, tem o reino. Quem tem o rei, tem tudo. Se submeter àquele que é dono de tudo é a melhor escolha que um homem pode fazer. Porque você é a pior pessoa para governar a sua vida. Você é a pior pessoa para governar a sua vida. Nós somos as piores pessoas. Não sei se você já percebeu, mas todas as vezes que nós tentamos governar ou tomar nossas decisões, ao contrário do que Deus fala, nós nos damos muito mal. Nós nos machucamos e machucamos pessoas. Porque eu não fui criado para governar minha própria vida. Eu fui criado para viver debaixo do governo do Rei dos Reis. Eu fui criado para viver debaixo das asas do meu Pai. Você está entendendo que diferença que é? Então, quando você reconhece Jesus como Rei, chega de viver para você mesmo. É por isso que a transformação acontece. Porque até o momento que você aceita Jesus como rei, você está simplesmente vivendo do seu jeito. O que é certo? O que você pensa que é certo. O que te disseram que era certo. O que é bom? O que você pensava que era bom, ou simplesmente as coisas que te agradavam. O que te faz feliz? O que eu gosto. Mas no momento em que eu reconheço Jesus como rei, o que é certo? O que o rei diz. O que é bom? O que o rei diz. Como que eu vou viver minha vida? Como o rei manda. Então, olha, está na hora de virar essa chave, de parar de pensar que Jesus é alguém que precisa viver ao seu favor. Jesus não está aqui para fazer a sua vontade. Nós estamos aqui para viver a vontade dele. É ele que é o rei, não somos nós que somos os reis. Você está entendendo? Você está comigo? Eu preciso assumir uma posição de submissão.
Eu preciso entrar numa posição de dizer, Deus, o que tu queres de mim? Jesus, para onde tu for eu vou, o que tu falar eu falo, o que tu quiser eu quero. Eu só quero me render. Eu preciso me submeter ao teu governo. Então, olha, eu quero aprender o que é que o Senhor diz em relação a isso. O que é que o Rei dos Reis fala sobre finanças? É isso que eu quero viver nas minhas finanças. O que o Rei dos Reis fala sobre relacionamentos? Eu quero saber porque eu vou viver o que o Rei dos Reis está falando. O que o Rei dos Reis fala sobre o tempo? Eu quero saber porque eu vou viver o que ele está falando. Quantas vezes você não está vivendo a vontade dos reis porque você nem se importa em conhecer a vontade dele? Você não está nem aí para saber o que ele está falando. E você está simplesmente conformado em viver a sua própria vontade. Ou talvez você até saiba que Deus tem uma vontade e é diferente da sua. E é por isso que você não está querendo ouvir a voz dele. Porque você está querendo ficar com a sua vontade. Está na hora de mudar de posição. Abandone o controle da sua vida. E entregue esse controle ao Rei dos Reis. Porque ele sabe o que faz. Você não. Eu não. Então, enquanto você não se submeter a Deus, a sua vida não muda. A sua vida não muda. Olha, vou te dizer uma coisa. Você pode não reconhecer, você pode não confessar, mas geralmente as pessoas ao seu redor sabem o que está governando a sua vida. Pega isso. Você pode não reconhecer, você pode nem admitir, mas as pessoas ao seu redor vão ver e saber o que está governando a sua vida. Muitos estão sendo governados por dinheiro. Suas decisões é baseada no dinheiro. O seu tempo é baseado no dinheiro. Tudo é baseado no dinheiro. Aonde estiver ganhando melhor, você vai. O que estiver dando mais conforto, você vai. Outras são baseadas na felicidade, no romance. Está vivendo em busca do príncipe encantado ou da princesa encantada. Está vivendo em torno disso. E aí as suas decisões é baseado nisso. De conhecer alguém, de achar alguém. Outros é simplesmente governado pelos desejos da carne. Ah, isso aqui é prazeroso, então é isso que eu vou fazer. Ah, isso aqui me faz me sentir bem, então é isso que eu vou fazer. Então, olha, você admita ou não, as pessoas ao seu redor estão vendo o que está governando a sua vida. Porque é muito visível. A forma como você administra seu tempo, a forma como você faz as suas escolhas, revela o seu Deus. Revela quem está sendo o rei da sua vida. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E aí vai vir o que o próprio Jesus falou. Não tem como servir a dois senhores. Não tem. Porque ou você vai servir a Deus, ou você vai servir esses outros deuses que você está colocando. Jesus fala sobre Mamon, mas tem muitos outros deuses que estão sendo colocados para governar a vida de muito crente. Então, olha, está na hora de se submeter verdadeiramente ao Rei dos Reis. E você sabe por que você deve se submeter a Ele? Eu vou te dar mais uma razão. Não é porque Ele te obriga não, viu? É porque Ele te ama. É porque Ele te ama. A melhor coisa é confiar em alguém que nos ama. Sabe por quê? Aquele que nos ama vai sempre fazer o que é melhor para nós. Olha, eu amo minha filha. Eu não dou para ela tudo o que ela pede, eu dou o que ela precisa. Porque muitas vezes o que ela pede vai fazer mal para ela. Se você se submete ao Rei dos Reis, aquele que pode tudo e sabe tudo, e que te ama, você está se submetendo a alguém que vai fazer o melhor pela sua vida. Que é alguém que vai te livrar de coisas que você acha que é bom, mas não são. É isso que o Rei dos Reis vai fazer.
Ele vai governar a sua vida de um jeito que você não sabe governar. Simplesmente porque ele vê o que você não vê, ele sabe o que você não sabe. E ele pode o que você não pode. Faz sentido? Então, olha, quando eu sei, e eu lembro, e eu entendo que Jesus é o Rei dos Reis, eu também entendo o nível do sacrifício que foi feito. Você sabe que muitas das vezes, muitas das vezes não, em todas as vezes, quando você vai ler o Velho Testamento e entender um pouco sobre a prática dos sacrifícios, você vai ver que os sacrifícios que precisavam ser feitos não era um sacrifício de qualquer coisa. Se era para se sacrificar uma ovelha, tinha que ser a melhor ovelha. Não podia ser uma ovelha manca, defeituosa, não podia ser uma ovelha doente, não podia ser uma ovelha que tivesse sido atacada por um animal. Não podia, tinha que ser a melhor. Quando Jesus morreu por nós, Deus simplesmente sacrificou, olha o nível do valor que foi dado, o próprio Filho. Você tá entendendo isso aqui? Quando esse sacrifício foi feito, você sabe uma declaração que foi dada ali? Eu te amo. Você é valioso para mim. Você é valiosa para mim. Porque aquele que morreu na cruz não foi qualquer um. Foi o Rei dos Reis. Foi o Rei dos Reis. Quando eu lembro que Jesus é o Rei dos Reis, eu também lembro do valor que eu tenho, do amor que Ele tem por mim e do quão alto foi o preço que Ele pagou por mim. Então, olha, Deus não entregou qualquer coisa para você. Ele entregou o melhor. Aí eu tenho que perguntar, o que você está entregando a Ele? O resto da sua vida? O resto do seu tempo? O resto do seu amor? Ou você está entregando o melhor? Lembre, Ele é o Rei dos Reis. E não foi barato, foi caro. Agora o terceiro e último lembrete. O amor me amou. O amor me amou. 1 João 4,8. Um versículo muito conhecido. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E Jesus é Deus, então Ele é o quê? Amor. João 10,30 fala, eu e o Pai somos um. Somos um. O amor habitou entre nós. Jesus não é simplesmente alguém que amou. Ele é o próprio amor. Ele não é somente um sentimento. Olha, Jesus e tudo que Ele fez foi a maior expressão de amor que o mundo já conheceu. A maior expressão de amor que o mundo já conheceu foi Jesus. Então, esse aqui traz um lembrete para a gente. Olha, Jesus, Ele estava lá quando o mundo foi criado. Estava? Amém. Ele criou, participou da criação. Jesus estava lá e viu quando o homem pecou. Não estava? Estava? Estava. Sabe o que eu estou querendo te ajudar a lembrar? Olha, Jesus te amou, mesmo quando você pecou. Jesus te ama, até quando você falha. Jesus te amou antes mesmo de você nascer. Ele já te amava, pois o amor dele é atemporal. A Bíblia diz que nada
pode nos separar do amor de Deus por nós. Nem pecado, nem principado, nem altura, nem profundidade, nada vai nos separar desse amor. Então, o amor nos amou. E sabe, olha, foi tanto amor, mas tanto amor, que Jesus foi a resposta ao nosso pecado. Foi a resposta para acabar com essa separação que foi causada pelo pecado. Jesus, ele foi a solução para nos reconectar ao Pai e para que mais uma vez fosse acessível o Senhor e para que nós pudéssemos amar a Deus verdadeiramente. Jesus é aquele que nos reconectou a Deus. Então, o amor nos amou. O amor nos amou. Você já entendeu isso? Olha, tem o versículo que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha, a única forma que nós temos de amar a Deus verdadeiramente é por meio de Jesus. O único jeito de amar as pessoas verdadeiramente é por meio de Jesus. Agora me diz, o amor muda ou não muda uma pessoa? Se tem uma coisa que é poderosa para mudar alguém, é o amor. No momento em que você entender o quanto você é amado e você decidir amar de volta, sua vida nunca mais será a mesma. Porque um homem que é movido pelo amor a Deus e o amor às pessoas não vai viver igual a todo mundo. Ele vai andar baseado nesse amor, ele vai escolher baseado nesse amor, ele vai querer pensar baseado nesse amor. Esse amor precisa ser o que nos move. Jesus é esse que ele não somente nos ensina a amar, ele nos capacita a amar. É Ele quem move em nós para que nós possamos amar verdadeiramente. Quando você decide amar, olha, você vai começar a ajustar certos caminhos da sua vida. Porque o amor gera essa mudança. É por isso que Jesus deixou muito claro: aqueles que dizem que me amam, mas não obedecem às minhas palavras, esses são mentirosos. São mentirosos, porque aquele que é apaixonado, aquele que ama verdadeiramente, obedece. Aquele que ama, anda segundo a palavra. Aquele que ama, decide viver de um jeito que agrada a Deus. Decide viver do jeito que agrada a Deus. Então, o nosso amor vai ser expresso por meio das nossas atitudes. É por isso que Paulo deixou claro aqui: se você conhecer a Jesus pelo Espírito, você vai viver uma nova vida, você vai viver a transformação. Nós seremos nova criatura. Eis que tudo se fez novo. O que é que torna novo? É esse amor. Quem é o amor? Jesus. É Ele quem nos capacita a esse novo. Eu vou te confessar outra coisa aqui da minha vida. Outra coisa das minhas situações. Não muito tempo atrás, eu passei por uma situação, mais uma vez vou te contar, de decepção, frustração e muita tristeza com pessoas. E eu estava voltando de um lugar e eu estava com a Larissa, as informações haviam acabado de chegar e nós estávamos muito tristes. Muito tristes. E a gente veio conversando no carro, meio que tentando consolar um ao outro. E a gente chegou em casa, a Larissa foi deitar, e ela sempre me espera para deitar, mas ela ficou lá deitada com a Sofia, eu não estava querendo deitar de tão mal que eu estava. E eu fui para a sala porque eu queria um tempinho a sós. Eu queria um tempinho para simplesmente conversar com Deus e desabafar antes de eu ir deitar. E eu fui para a sala e eu comecei a conversar com Deus. E eu desabafando para Ele, abrindo meu coração, dizendo: Pai, até quando vai ser desse jeito? Por quanto tempo eu vou sempre dedicar a minha vida, eu vou viver e vou viver essas decepções. E tudo isso vai ficar acontecendo. E eu estava dizendo para Deus do quanto por dentro de mim havia um certo cansaço. E aí depois de eu conversar, desabafar, jogar tudo, e dizer para Deus: olha, essas pessoas sempre fazem isso, sempre acaba desse jeito.
Fui pro meu quarto. Cheguei lá, a Sophie estava deitada no meio, a Larissa num canto. Aí eu deitei do lado da Sophie. Sophie é minha filha de 1 ano e meio. E aí eu deitei e ela ficou de frente para mim, assim, no travesseiro, com o rosto bem próximo do meu. E eu olhei dentro dos olhos dela, ela já estava bem sonolenta, fechou os olhos, mas quando ela me viu, ela veio e se encostou em mim, ficou bem pertinho assim de mim, bem encostadinha. Gente, meu coração se encheu assim de um amor, de um negócio, um sentimento tão bom de amor. E aí naquela hora Deus falou comigo. E Deus falou assim: Caio, você entregaria a Sophie por essas pessoas? Dentro de mim, a resposta foi muito rápida. Porque foi muito rápida e automática, do não. Deus falou assim: eu só quero te lembrar do quanto eu amo essas pessoas. E você não desiste, porque eu as amo. E Deus vem sempre me ensinando a lembrar do amor que Jesus demonstrou por mim e por você. Esse amor foi tão alto, é tão alto, que Ele entregou o seu único filho por pessoas que não mereciam. Por pessoas que o traíram. Por pessoas que o decepcionaram. Porque foi isso que nós fizemos. Nós somos pecadores. E Ele entregou o seu filho por nós. Mas e aí? Qual é a sua resposta para esse amor? Como você responde a um Jesus que te amou, a um Deus que te amou de todo o coração, ao ponto de fazer tamanho sacrifício? É essa resposta que determina como você vive, como nós vivemos. Feche os seus olhos agora, baixe sua cabeça. Eu quero orar por você. Mas antes de eu orar, eu quero te dar a oportunidade de tomar essa decisão, de responder a esse sacrifício. Jesus pagou o preço. E a nossa resposta para Ele é de reconhecer o que Ele fez, entregar a nossa vida, chamá-lo de Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, se nessa noite você decide responder ao Senhor de forma positiva, de dizer: Senhor, Tu deste a vida por mim, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Faz dela o que Tu queres. Se você deseja tomar essa decisão, eu peço que você repita essa oração onde você estiver, seja aqui ou em casa. Mas feche os teus olhos e repete essa oração. Pai, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Muito obrigado por pagar esse preço tão alto por mim. Eu reconheço, Senhor, eu não mereço, mas o Senhor fez. E hoje eu te entrego a minha vida. Eu te convido, Jesus, entra em meu coração e seja o Rei da minha vida, o Senhor da minha vida. Eu reconheço que não há outro Deus além de Ti. Eu reconheço que não existe salvação por outro meio. Eu reconheço que eu não sou nada sem o Senhor. É por isso, Pai, que eu te entrego tudo. Toma meu coração. Toma a minha vida. Toma tudo. Move as coisas de lugar. Tira o que tem de tirar e coloca o que precisa ser colocado. É no nome de Jesus. Amém. Mantenha seus olhos fechados, sua cabeça baixa.
Se você tomou essa decisão e fez essa oração pela primeira vez, eu peço que você entre em contato conosco, dê um sinal lá fora, fale com a gente, ou se você está em casa, mande um e-mail ou uma mensagem, para que nós possamos te ajudar nos próximos passos. Se nessa noite você estava afastado, mas decide voltar aos caminhos do Senhor, também faça a mesma coisa. Dê esse passo. Entre em contato com a gente. E o mesmo, se você hoje decide ser batizado, dá o passo de tornar a sua fé pública. Fazer essa declaração pública do seu amor e da sua entrega a Jesus. Amém? Amém. Então eu vou orar com você mais uma vez, te enviando para que você viva uma semana maravilhosa com Deus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo seja derramado sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, mas também sobre esta igreja. É no nome de Jesus que eu envio a todos para viver a tua vontade nessa semana. Lembrando de quem tu és, vivendo com Jesus Cristo, tendo um relacionamento com o Senhor, que não vivamos o Jesus histórico, mas vivamos da revelação de Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, e sejamos guiados por esta verdade, nos submetendo ao Senhor e vivendo o melhor do Senhor. Que nessa semana cada um aqui possa viver a alegria, a paz que só o Senhor pode oferecer. Que milagres aconteçam, provisões aconteçam, restauração da alma, restauração da mente aconteça por meio de Jesus. Que todos possam ser guiados pelo Teu Espírito Santo e possam ser usados para que o céu invada a terra, para que o Teu reino se expanda aqui, Senhor. Então é no nome de Jesus que eu envio a todos aqui, não como servos, mas como filhos de Deus. Como filhos com uma missão de transformar o mundo. Então é no nome de Jesus que eu empodero cada um para saber quem são, a autoridade que tem e realizar maravilhas e milagres nesses dias. É no nome de Jesus que eu oro, já agradecendo. No nome de Jesus, Pai. Amém. E amém. Amém. Aleluia.